Este é quem eu era há alguns anos. Nesta época, eu me achava superior aos homens que competiam no mundo real. Eu era um covarde, prepotente, que apontava para os homens na jornada de autodesenvolvimento e os zombava. Os que faziam academia e aperfeiçoavam seus corpos, vaidosos e rasos. Os que focavam em prover status, gananciosos, capitalistas e orgulhosos. Os que postavam as suas ideias controversas em redes sociais, influencers narcisistas que só querem atenção, enquanto eu apenas assistia tudo nas arquibancadas, porque na realidade eu era apenas um homem ressentido e fraco. Até mesmo o homem mais fraco que luta na arena tem mais valor do que o melhor crítico das arquibancadas. Sem saber, eu estava sendo parasitado por ideias decadentes e woke, tal como muitos da geração millennial. A maioria das pessoas não tem coragem de resistir ao mal quando ele se torna a norma, porque elas preferem ser aceitas e cúmplices do que diferentes e justas. E após eu perder tudo, saúde, casa e esposa, devido ao meu estilo de vida hippie, woke, passivo e derrotista, eu tive que mudar e escolher me tornar a minha melhor versão possível, catalisando todo o meu potencial latente para que eu seja um fator de soma para o mundo, elevando tudo que me compõe por meio da vontade do poder, elevando meu físico, minha criatividade, meu intelecto e a minha coragem. Deus não quer que você seja apático, débil e fraco, tal como eu era. E no fundo, você sabe disso. Mas você se pergunta, como eu consegui mudar tanto em tão pouco tempo? Como você irá conseguir mudar? Bom, eu vou ensinar para vocês agora como eu mudei radicalmente em pouco tempo, focando em um estilo de vida temporário. Com a bênção de Odin, começo a enxergar. A Matrix se revela, as runas a brilhar. De um covarde inerte, viro força e missão. Somo ao mundo, coragem, ação e visão. As pessoas acham que suas personalidades são estáticas, principalmente após os 25 anos, onde o cérebro está finalmente desenvolvido e seus defeitos e qualidades serão os mesmos para sempre. Mas há um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade, que é basicamente quando o cérebro cria novas conexões por meio de novos hábitos. Mas para isso é necessário disciplina, determinação, foco e o poder da manifestação. Muita gente acha que a manifestação não funciona, graças à repercussão negativa do livro O Segredo, porque as pessoas perceberam que só imaginar e sonhar com o que você quer, ou com quem você quer se tornar, não faz com que você consiga aquilo que você quer, não faz com que você vire a pessoa que você quer. É necessário tomar ações. Observe seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Observe suas palavras, elas se tornam suas ações. Observe suas ações, elas se tornam seus hábitos. Observe seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Observe seu caráter, ele se torna o seu destino. E há um método extremamente poderoso e eficaz para se transformar na pessoa que você quer ser em pouco tempo. E esse método é chamado de modo monge ou modo caverna. Eu vou relatar a minha jornada com o modo monge, que me transformou, eu diria, em todos os parâmetros e setores da minha vida, para melhor, e como esse modo já salvou a vida de milhões e milhões de pessoas, imagino que você também terá benefícios. Bom, primeiro a gente tem que entender que há crenças limitantes e práticas que nós fazemos todos os dias que moldam o nosso caráter, tal como a citação que eu acabei de ler para vocês, porque tudo que você pensa, eventualmente se você agir de acordo com esse pensamento, irá fazer com que você tenha um destino equivalente à qualidade do seu pensamento. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Não é à toa que eu tenho esse quadro aqui atrás de mim. Toda vez que eu olho esse quadro, eu penso, quais são as qualidades de meus pensamentos? São pensamentos que estão me guiando para uma vida repleta de virtude, de caráter, de força física, de vitalidade, de virilidade, de conseguir manifestar os meus sonhos por pura disciplina, determinação e força de vontade? Ou os meus pensamentos são derrotistas? São viciantes de estar viciado em alguma coisa demoníaca, satânica, que está literalmente sugando a minha energia vital e a minha alma?
São pensamentos que fazem com que eu me renda para assistir pornô, para usar droga, para fazer qualquer coisa decadente que vai literalmente fazer com que eu viva uma vida de escravo, de Gollum, de Sméagol do Senhor dos Anéis, fraco, decadente, obeso, ou enfim, você entendeu o recado que os seus pensamentos, eles precedem as ações que irão te guiar para uma jornada de herói, onde você vai se tornar a sua melhor versão e assim honrar todos os seus ancestrais, honrar Deus que te colocou aqui com um propósito. Então você não tem escolha. Tudo nesse mundo, tudo nessa vida, nesse universo, é binário. Ou você escolhe ser a sua melhor versão, ou você escolhe viver uma vida medíocre, que você sabe que poderia ser melhor, mas você tem preguiça. Ou você literalmente escolhe o caminho do inferno, de Satã, que é fazer as coisas erradas, tais como mentir, cometer pecados, tais como só pensar em você, só buscar prazer de curto prazo, não ter a capacidade de focar na gratificação tardia para que você faça uma academia, para que você leia um livro difícil, para que você se esforce naquele trabalho que você sabe que eventualmente você irá colher os frutos para que você tenha dinheiro, para que você tenha status, para que você consiga prover e proteger e defender as pessoas que você ama. Então, tudo é uma escolha binária. Mas agora, sem mais delongas, bora para como funciona o modo monge. Bom, primeiro, tal como eu falei, tudo começa no poder da manifestação, no reino dos pensamentos. Porque há várias teorias espirituais que nada começa no plano físico, tudo começa no plano mental. Tal como Hermes Trismegistus diz, tudo é mental. Então a gente, de certa forma, nos conecta, nos sintoniza energeticamente com o nosso potencial latente de um universo paralelo, de alguém que a gente pode ser, mas a gente ainda não chegou lá, ou a gente ainda não escolheu as escolhas corretas, a gente ainda não teve os pensamentos corretos para agir da forma correta para conseguir trilhar esse caminho em direção à nossa melhor versão. Mas tudo se resume nessa manifestação que funciona. É neurociência, não é loucuragem. Porque explora a neuroplasticidade, porque nós nos tornamos aquilo que nós prestamos atenção. E tudo começa com o pensamento. Por isso que você tem que ter uma visão clara, um pensamento claro de quem você quer se tornar. Um exemplo para ficar mais claro. Eu, antes de eu ser quem eu sou agora, eu queria me tornar um homem com mais controle emocional. Eu queria me tornar um homem com mais disciplina, um homem forte em todos os parâmetros, um homem saudável, um homem que tem vitalidade, um homem que se esforça para atingir seus objetivos com determinação, nunca escolhendo o caminho do medo ou da vergonha ou do fracasso. E para isso, tudo começa no reino do pensamento. Aí como eu queria me tornar esse homem, eu comecei a fingir que eu era esse homem. Tem uma frase que eu gosto bastante: finja até se tornar quem você finge ser. Então, quando você finge ser um homem estoico, com autocontrole, um homem forte, um homem que tem disciplina, determinação, muitas vezes você só está fingindo, você não quer, mas você empurra com a barriga, você se sente horrível, você tem baixa autoestima, mas você não desiste, você continua fingindo. Tal como um ator finge ser um personagem. Eventualmente, esse fingimento, desse pensamento de quem você quer ser, se tornam ações que se tornam hábitos. E a partir do momento que se tornam hábitos, você vai ter um feedback, um resultado no mundo real, que vai reforçar a crença que você é quem você imagina ser. Então é magia pura, mas é uma magia que funciona. Você imagina ser alguém, você finge ser aquele alguém, e depois de um determinado período de tempo, contanto que você não desista, é óbvio que vai ter momentos que você vai resbalar, você vai cair, que você não vai conseguir fingir e atuar, ser a pessoa que você quer ser, mas eventualmente, se você manter uma consistência, você vai perceber que a neuroplasticidade do seu cérebro vai se moldando em torno daquele personagem que você criou. Não tente ser quem você não é, mas você deve ser a melhor versão de si mesmo, catalisando todas as potencialidades latentes do seu ser. Como uma árvore que dá frutos, você deve crescer a partir da sua semente única e oferecer todos os frutos que é capaz de oferecer, como um somatório do que existe em você. Não se trata de fingir ser quem você não pode ser, mas de ser a versão que Deus sonhou quando o criou.
a melhor versão possível em todos os multiversos, seguindo a sua natureza singular e sua alma única. Então, quando você manter esse ciclo de pensamento, ação, resultado e reforço da crença de quem você é, mais você irá se tornar quem você quer ser. E é por isso que o modo monge funciona maravilhosamente, porque é um potencial de transformar a sua vida em pouco tempo de uma forma quântica, mudança de personalidade quântica, mudança de vida de uma forma muito mais rápida do que só levar a vida tal como você leva todos os dias. Mas tudo começa com uma introspecção brutal. Você tem que analisar os seus defeitos, as suas qualidades, uma avaliação fria e crua de si mesmo. Aí você tem que reconhecer o que você precisa melhorar. E a partir daí, você vai traçar um plano de ação. No meu caso, só para que fique bem claro, eu tracei o plano de que eu iria começar a academia de forma consistente, 5 vezes por semana, que eu iria parar de comer açúcar ou qualquer coisa que faça mal para o meu corpo. Então, eu literalmente comecei a sentir mudanças porque eu comecei a mudar meu corpo. E eu amo Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que diz que como a alma e a mente habitam o corpo, se você focar no aspecto fisiológico de sua existência, ou seja, fazer atividade física, se alimentar da forma correta, evitar drogas, consumir tabaco ou álcool se você escolher de forma moderada, eventualmente você vai começar a se sentir melhor, os seus hormônios irão regular, a sua alma e seu espírito irão alinhar com sua melhor versão e você será recompensado pela sua disciplina e determinação com vitalidade, com energia, com disposição para conseguir fazer o que você quer e chegar onde você quer. Então, no meu caso, que foi radical, eu comecei a só comer carne e ovos. Cerca de 14 ovos por dia e 1 quilo de carne por dia quando eu só como em casa. O que não é algo realista para a maioria das pessoas, porque é uma dieta relativamente cara, mas é o que funcionou para mim de forma milagrosa. Isso fez com que meu cérebro, minha energia e basicamente toda a minha vontade de poder para canalizar, para chegar onde eu quero, aumentasse drasticamente. Fora a alimentação carnívora, eu também comecei a treinar de forma brutal na academia. E há certas pessoas que acham que dieta e academia são para pessoas superficiais que só focam na aparência. E essas pessoas que acham isso são NPCs retardados. Porque é óbvio que o nosso espírito e a nossa mente habitam um corpo, e se você tratar esse corpo da melhor forma possível, se esse corpo tiver energia, hormônios regulados, se você for para a academia pegar sol e se cuidar e evitar toxina e veneno, é óbvio que a sua mente vai funcionar de uma forma mais eficaz, você vai até aumentar o seu QI, e o seu espírito, a sua alma, seu Espírito Santo que habita o seu corpo, irá te compensar com energia, com vitalidade, com o gosto de viver a vida. E há uma citação do Miyamoto Musashi que eu absolutamente amo, que é: se você conhece o caminho amplamente, você verá isso em tudo. O que significa isso? Significa se você for mestre, se você se esforçar ao máximo para ser a sua melhor versão na academia, isso irá refletir em todos os setores e áreas da sua vida. Porque é tipo um músculo mental na mente, que inclusive saiu um estudo neurocientífico sobre isso, que o David Goggins, o cara que consegue correr mesmo sem cartilagem nos joelhos, quilômetros e quilômetros, e tem um corpo extremamente saudável, apesar de não ter cartilagem, ele tem uma determinação, uma disciplina fora do comum, e a parte do cérebro dele responsável pela disciplina e determinação é muito mais desenvolvida do que a maior parte das pessoas, que é a maior parte dos homens. Então há um músculo cerebral, um músculo mental que você pode treinar em diversas maneiras. Uma das maneiras que eu acho mais eficaz é na academia, porque ao mesmo tempo que você está treinando, desenvolvendo esse músculo, você está ficando forte, robusto, saudável, e também bonito, porque é óbvio que pessoas saudáveis com músculo, ágeis, que conseguem fazer coisas que outras pessoas sedentárias e fracas não conseguem, elas são mais belas, elas são mais bonitas, elas são mais atraentes. E Deus gosta mais dessas pessoas, Ele dá mais bênçãos para essas pessoas, porque eu acho que nós precisamos nos sacrificar em prol de ser a nossa melhor versão, e é somente assim que a gente vai colher os frutos
da nossa curta estadia na Terra. Não é esperar que tudo caia do céu, com a sua gordura se espalhando pelo sofá, enquanto você usa droga e se masturba de forma decadente. Não, a gente tem que escolher um caminho da autossuperação constante. Nunca o caminho da gratificação de curto prazo, porque esse é o caminho do inferno. Então o Sashi está completamente certo. Desenvolva esse músculo na academia ou fazendo algo difícil, tipo uma arte marcial ou qualquer tipo de esporte, que tudo na vida ficará mais fácil. É um músculo que você usa para literalmente tudo. Eu recomendo que você faça uma coisa difícil, pelo menos todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa que leva fitness a sério estar muito depressiva ou muito ansiosa, porque esse músculo está tão desenvolvido nas pessoas que levam fitness a sério, que fazem atividade física, que comem bem, que problemas no cotidiano não são tão relevantes, não vão fazer com que ela perca a cabeça ou se estressem demais. Então treine na escuridão para ser luz no mundo real. Sangre fora do campo de batalha para quando for entrar no campo de batalha, você sangre menos. Bom, o modo monge dura cerca de 6 a 12 meses normalmente. Eu fiquei por mais tempo porque eu estava, de certa forma, recuperando o tempo que eu perdi na minha juventude. Porque até os meus 31 anos, eu era um homem muito mais decadente, um homem preguiçoso, um homem refém das minhas emoções e sentimentos. Eu era tal uma pena ao vento. Eu fazia o que me dava na telha, o que eu sentia vontade. Eu não me esforçava tanto para ter um corpo belo, forte, saudável. Eu sempre me esforcei para ser intelectualmente poderoso, para buscar conhecimento, para ler, mas, tal como eu falei, se você só treinar a mente, o corpo definha e você já vira uma espécie de pena ao vento que não tem muito controle de suas emoções e sentimentos, e você não consegue conquistar o que você quer, você não consegue ser um fator de soma para o mundo, porque você será mais próximo de uma criança do que um homem adulto de fato. Não é que aos 31 anos eu era um homem gordo, fraco, não. Eu nunca fui um homem completamente decadente, eu nunca escolhi o caminho do inferno, eu nunca escolhi o caminho satânico de só buscar prazer de curto prazo, mas eu, de certa forma, não tinha esperança em mim e no mundo. Eu era um niilista. E quando você é um niilista, você não se importa com nada. Então, para eu mudar essa forma de ver o mundo e essa perspectiva em relação a mim mesmo, foi extremamente difícil, e foi o modo monge que fez com que eu abraçasse a vida, afirmasse a vida com todo esse gosto de viver que eu tenho agora, com toda essa vitalidade e com toda essa esperança, não só em mim, mas no meu futuro e no que eu posso contribuir para a espécie humana com o meu trabalho, com as minhas ideias e com o meu exemplo. Mas é claro que no modo monge você não precisa ficar fazendo academia o tempo todo ou lendo o tempo todo, porque é necessário também um momento zen, um momento de recuperar as energias. E como eu sou um escritor, um amante de histórias, um amante de arte no geral, eu preciso de um momento para apreciar a beleza da vida. Mas para isso eu não posso consumir qualquer coisa. Eu tenho que selecionar de forma cuidadosa, fazer uma curadoria de conteúdo de arte, para que eu alimente a minha alma com histórias, arte e conhecimento, apenas com artes que elevam a minha consciência. Então eu não vou assistir, por exemplo, My Little Pony, ou um clipe de funk, ou qualquer coisa que abaixe o nível da minha consciência, da minha frequência. Não, só vou escolher conteúdos que elevam a minha frequência, que elevam a minha consciência, para que eu continue no processo de autodesenvolvimento. Então, o que eu faço no modo monge é basicamente escolher séries ou filmes, ou até mesmo jogos que elevam a minha frequência, porque eu creio que nós somos seres mais mitológicos do que qualquer outra coisa, e nós aprendemos mais com histórias do que com argumentos racionais e lógicos. Portanto, histórias para mim é o que move não somente a mim mesmo, mas o mundo, porque todas as pessoas, elas necessitam de uma história para fazer sentido e para dar uma razão, um significado para as suas próprias vidas. Não é à toa que religiões, a Bíblia e todo tipo de fé se baseiam em histórias, em livros, em
escrituras sagradas, porque tudo, no final das contas, é uma história. Nós todos os dias acordamos e continuamos a contar nossa própria história. Então se preocupe com a tríade do modo monge, que é o corpo, aí vem a alma e a mente, que você irá alimentar com conteúdos que elevam a sua frequência, elevam a sua consciência. E também interações sociais com amigos, se você tiver, que buscam também ser melhores do que ontem, que busquem o caminho do autodesenvolvimento, que não busquem só ficar jogando videogame enquanto fumam maconha e bebem e se masturbam em conjunto que nem perfeitos seres decadentes e satânicos. Não, se você tiver só amigos que buscam prazer de curto prazo e não buscam ser mais fortes, mais sábios, mais ricos, melhores de alguma forma, você deve, infelizmente, descartá-los. E aí nós entramos em algo extremamente importante no modo monge, que é o capítulo solitário. O capítulo solitário é a parte mais difícil do modo monge, porque é quando você não se identifica mais com o seu grupo antigo de amigos, mas você não evoluiu, não desenvolveu o seu intelecto, as suas finanças, a sua capacidade criativa, artística, ou seja lá qual área você esteja tentando desenvolver para conseguir entrar num novo grupo de amigos. Portanto, é um capítulo solitário onde você está no limbo, você já não consegue mais socializar com um grupo antigo de amigos, mas você ainda não consegue fazer amizades novas com um grupo que você quer encontrar, porque você ainda não evoluiu a sua frequência, a sua consciência, as suas habilidades e competências o suficiente para conseguir virar amigo desses homens, dessas pessoas que estão acima de você. Então você está ali subindo na montanha, tentando chegar em um patamar onde você irá encontrar pessoas que também buscam um autodesenvolvimento, mas você ainda não as encontrou. Mas esse é o momento mais importante do modo monge. Você tem que respeitar a sua decisão de crescer, a sua decisão de migrar para o nodo do multiverso, onde você é a sua melhor versão, onde você manifesta todos os seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o país, o local dos seus sonhos, o físico dos seus sonhos, a inteligência dos seus sonhos, a arte que você quer criar dos seus sonhos. Você literalmente manifesta no mundo físico, plano e mundano, tudo que você sabe que pode manifestar com o seu potencial latente. Então você tem que respeitar, nesse momento, a sua decisão de ser a sua melhor versão e nunca voltar para as pessoas e os hábitos e as situações que te deixavam um ser miserável, fraco, decadente, viciado, pobre, feio e completamente suicida e niilista. Não volte. Permaneça no caminho da autossuperação. Permaneça no caminho do autodesenvolvimento. Eu te prometo, eu juro, no fundo da minha alma, no âmago do meu ser, que Deus, que o universo, que o cosmos irá te presentear com bênçãos que você não esperava, contanto que você mantenha o seu caminho, a sua integridade, a sua disciplina, a sua determinação, a sua confiança e esperança em si mesmo. Não! Se você voltar, será uma traição para todos os seus ancestrais, para todos aqueles que lutaram com tigres de dente de sabre, aqueles que lutaram com um leão na savana, e todos esses que se sacrificaram para que você encarnasse e nascesse no mundo, e tudo o que Deus te deu de bênção, tudo que aconteceu no universo para que você tivesse essa experiência única e humana e singular, e que nunca será replicada novamente em todo o tempo e espaço, em toda a história do universo e do cosmos. Você é um ser único. Você não pode negar o chamado divino de ser a sua melhor versão, porque você irá estar traindo os seus ancestrais, você irá estar atraindo Deus. É a mesma coisa que tirar seu pau para fora e mijar na cara de Deus. Não faça isso! Então permaneça no caminho. Eventualmente você vai se alinhar com pessoas que vibram em frequência similares com a sua. Eventualmente você vai encontrar um grupo de amigos que também busca ser mais forte, mais rico, mais inteligente, mais sábio, mais artístico. Seja lá o caminho que você escolheu, você pode ter escolhido ser um músico, um escritor, um empreendedor, não importa. Você vai encontrar pessoas que vibram em frequências similares, ainda mais nos tempos modernos com a internet.
Tá muito mais fácil você encontrar alguém que se alinha com seus princípios, com as suas virtudes, com seus valores e sonhos. Mas se você for alguém que realmente leva a sério o processo de autodesenvolvimento e de autossuperação constante, eventualmente você vai perceber que o modo monge vai fazer com que você encontre novos amigos, mas esse novo grupo de amigos você vai ter que deixar para trás, eventualmente, muito provavelmente, porque imagine comigo, você é tipo um foguete que está evoluindo rapidamente, aí você vai lá e encontra um foguetezinho onde há um grupo de amigos, porém eles estão estagnados nesse patamar, mas você não quer ficar estagnado, você quer continuar evoluindo, aí você vai superar esse grupo de amigos, aí você vai ter que deixar mais um círculo de amizade para trás, até que eventualmente você encontre pessoas que nunca parem de evoluir também, tal como você. E durante o modo monge é bem provável que você vai deixar o seu círculo de amizade para trás, porque, convenhamos, quantas pessoas buscam um processo de autodesenvolvimento constante, seja por uma semana ou 6 meses ou um ano. E quando você chegar num patamar de evolução que você gostaria, você não vai querer voltar a conversar, interagir com esses fracassados, você vai, porque querendo ou não, você vai ver seu círculo de amizade antigo como fracassados, porque eles estarão fora de forma, preguiçosos, só buscando prazerzinho em jogo, em pornô, em drogas, enquanto você quer mais, você quer construir uma família, você quer proteger e prover para essa família, você quer virar um artista, você quer ser um músico, seja lá o sonho ou personalidade que você imagina, que você concebeu, você terá que fazer sacrifícios para conseguir se manter nesse caminho de autodesenvolvimento, senão essas pessoas irão te puxar para baixo, porque nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então é importantíssimo você cortar esses laços. É triste? É. Dói? Dói. Mas há um preço a pagar quando você escolhe ser grande e quando você escolhe ser a sua melhor versão. E o maior perigo no modo monge é ficar viciado no modo monge, é você se isolar por tanto tempo só buscando ser mais forte, mais inteligente, mais rico, mais habilidoso, mais competente, seja qual área você escolheu, seja qual personalidade você imagina se transformar, você esquecer do mundo por mais de um ano, tal como aconteceu comigo. Eu fiquei no modo monge por 4 anos, basicamente. 4 anos só focando nesse processo de autodesenvolvimento, de autossuperação, até que a minha personalidade, até que o processo de neuroplasticidade acontecesse de uma forma irreversível. Eu não consigo mais ser o Roger que eu era pouco tempo atrás, quando comecei esse canal, porque aquele Roger era fraco, pobre, dependente, emocionalmente instável, estava com uma pena ao vento. Eu não conseguia fazer o que eu queria porque eu não me sentia bem, eu não queria fazer porque eu estava com sono, porque eu estava cansado, porque eu estava triste, porque hoje em dia eu finalmente consigo canalizar toda a minha energia vital para fazer seja lá o que for necessário, porque eu fiquei tanto tempo remodelando, transformando, tá como uma fênix que nasce das cinzas, eu explodi nesse novo Big Bang que me transformou em quem eu sou atualmente. Então, o maior perigo é você ficar viciado no modo monge, tal como eu fiquei, eu admito, mas o ponto do modo monge é você se transformar, é você virar outra pessoa, melhorar, chegar mais perto da sua melhor versão possível, em todos os parâmetros, para que você seja um fator de soma para o mundo. Não só para ser a melhor versão por si mesmo. Você tem que ser a melhor versão para ser um fator de soma de alguma forma, para contribuir, seja com a sua arte, seu conhecimento, a forma que você convive com as pessoas. Você tem que ser um fator de soma. Você não tem escolha. Então você tem que voltar para o mundo, interagir com o mundo, compartilhar. É por isso que eu fiquei tanto tempo inerte, sem postar no canal, é por isso que eu fiquei tanto tempo sem escrever todos os dias, é por isso que eu fiquei tanto tempo só me transformando, melhorando todos os parâmetros que fazem com que eu seja um homem melhor. Então você não pode ficar tanto tempo tal como eu fiquei, eu admito que foi um erro, mas quando eu voltei a
socializar de uma forma mais ativa com as pessoas, com o mundo, com a minha arte, com o que eu produzo, eu percebi que eu já não era mais a mesma pessoa. Então, eu diria que o ideal é de ficar no modo monge, enclausurado como um monge mesmo, por cerca de 6 a 12 meses, só focando em ficar mais forte, mais belo, mais saudável, mais inteligente, só lendo livros, só buscando conhecimento, ou só treinando a sua arte, seja na escrita, no instrumento musical, não importa a área que você escolheu, o importante é você pré-determinar um tempo específico, senão você vai ficar para sempre no modo monge, mas o que importa no final das contas é você trazer algo para cá, é você puxar do reino das ideias algo que faz com que a vida de outras pessoas melhore também. Então, para finalizar o modo monge, é somente quando você encontrar um grupo de almas, de espíritos, de homens e de mulheres, que vibram em uma frequência similar com a sua, que estão também na jornada de eterna autossuperação, que você vai poder sair do modo monge, em que o capítulo solitário termina. Porque daí, quando você sai do modo monge e começa a agir no mundo real, criando algo, construindo algo, abrindo uma empresa, saindo do modo escravo de NPC, de só obedecer os outros, de não ter a sua autonomia, de não ser um agente de sua própria vida, é somente assim, quando você sai do modo monge e começa a colocar em ações tudo que você imaginou, que você irá começar a viver a vida que você gostaria de estar vivendo. Então, eu creio que seja bem simples de compreender esse conceito dos pensamentos que precedem as ações. A ação você vai ter o feedback, ou o resultado no mundo real. Aí você vai voltar para os pensamentos até que isso vire um ciclo eterno de autossuperação, de manifestação de todos os seus sonhos e desejos. O mais belo do modo monge é quando termina o modo monge, termina os 12 meses em que você só focou em ser a sua melhor versão e deixou de lado todo o resto, para que você traga todo o seu potencial, tudo que você melhorou durante esse processo, em algum produto ou em alguma arte, em alguma coisa que você realmente traz para o mundo. Não só ficar imaginando coisas, eu sou o melhor de todos, eu sou mais forte do que eu nunca fui na vida, eu sou mais sábio do que eu nunca fui na vida. Tá, tudo bem, você é melhor, você está mais inteligente, você está mais forte, mais saudável. Mas e agora? O que você consegue trazer para o mundo real? O que você consegue compartilhar com os outros? Então o desafio final do modo monge é quando você finalmente o termina e agora você tem que criar a sua própria comunidade. É quando você vai ter que nunca mais parar de agir. O modo monge é basicamente um modo de estagnação, onde você só foca em ser melhor. Você não busca agir o tempo todo no mundo real. Você não busca ser um fator de soma. É uma espécie de preparo para o mundo real. É uma espécie de casulo, onde quando finalmente o casulo se rompe, você se transforma na sua verdadeira forma. Por isso que é um modo extremamente potente, poderoso de transformação, de personalidade, de vida. Porque é um modo intenso em que você só pensa nisso, você só foca nisso, você só foca em ser mais forte, mais inteligente, mais sábio, mais saudável, para que eventualmente você consiga canalizar todo esse potencial em ações. Então chega a última etapa, que é criar uma comunidade de almas excepcionais que também buscam ser a sua melhor versão. Então agora você vai entrar no modo de criador. Como são pouquíssimas pessoas que entram no modo monge, que permanecem no modo monge, que realmente se transformam, agora chegou a hora de você ser o fator de soma, de você pensar como que você vai ajudar os outros a evoluir, a expandir sua consciência e elevar a sua frequência energética. Essa é a parte mais difícil, é a parte que eu ainda também estou batalhando para conquistar, mas eu diria que é a etapa final de toda pessoa que escolhe esse caminho. Então, no final das contas, tudo que importa na vida humana é ser um fator de soma. Para finalizar o vídeo, não imagine que o modo monge e a mudança de personalidade será como o filme do Rock, ou o filme de herói,
onde o herói acredita em si mesmo do começo ao fim, onde não há dúvidas, medo e incerteza, onde não há uma cobrança interna que faz com que você se sinta mal por não conseguir ser quem você é, onde você consegue as coisas de forma rápida. O modo monge é temporário, é mais para que você compreenda todas as suas fraquezas e qualidades, e para quando terminar o modo monge, você continuar esse trabalho de autossuperação constante, mas não só focando em seu mundo enclausurado, no mundo real. Não, aí a partir daí você vai ter que agir e socializar, encontrar pessoas que vibram em frequências similares. Então é isso, meus irmãos e irmãs cósmicos. Eu espero que esteja bem claro como que o modo monge funciona. Resumindo, é basicamente você ser a sua melhor versão possível, imaginando quem você gostaria de ser, fingindo ser quem você quer ser, buscando aprimorar as suas competências, as suas qualidades, buscando o caminho de ser alguém mais saudável, mais forte, buscando sempre a tríade, que no caso é o corpo, mente e espírito. Começa no corpo, na questão fisiológica, parte para a mente, escolhendo conteúdos que elevam a sua consciência e a sua inteligência, e finalmente chegando na alma e no espírito, que é quando você converte tudo isso em ações, porque nossa alma está aqui, encarnada temporariamente na Terra, para que a gente haja, não só para que a gente busque ser melhor por ser melhor. Nós só devemos ser melhor para servir aos outros. Caso você não saiba quem quer ser, caso você esteja confuso, como imaginar, como manifestar os seus desejos, caso você não tenha desejo, caso você não saiba o que fazer, quem ser, e você está completamente perdido, eu te pergunto, e responda com toda a sua sinceridade. Responda de forma intuitiva, sem pensar muito. O que você faria se você não tivesse medo?